Nos últimos dias eu recebi muitas perguntas sobre a lei de extratos que saiu em dezembro de 2018. Eu separei as 4 que mais se repetem tanto pelos clientes quanto pelos jornalistas, pela imprensa, e vou trazer as respostas aqui porque pode ser a dúvida de outras pessoas, assim como a sua. A primeira pergunta que eu separei é: a lei vai prejudicar meu processo em andamento? Não, não vai. A lei passa a vigorar a partir da publicação, que se deu dia 28 de dezembro de 2018, e não existe possibilidade dos processos que já estão em andamento ter aplicada o novo entendimento com base na lei que foi sancionada. Eu também acredito que a legislação não pode valer para contratos celebrados anteriores à sua sanção. Isso porque o comprador, quando comprou o imóvel lá dia 1º de dezembro de 2018, por exemplo, ele correu o risco da rescisão tendo conhecimento que a devolução seria de no mínimo 75% dos valores. Esse comprador não pode hoje ser prejudicado com um novo entendimento de apenas 50% de devolução em caso de rescisão. Além da lei não poder retroagir para os processos já em andamento, eu acredito que os contratos já celebrados também não podem fazer valer um novo entendimento. A segunda questão que me perguntaram muito é se a lei prejudica o comprador. Essa é uma pergunta que se repete bastante, principalmente porque a imprensa deu bastante entonação à questão de retenção. O que antes tinha um entendimento de 10% a 25% passou a ser de 50%. Se nós olharmos apenas por esse ângulo, realmente prejudicou o comprador. Mas a lei traz diversas outras novidades que vêm à tona para garantir o direito dos compradores. Por exemplo, o caso de desistência em 7 dias, que não tinha nenhum entendimento e não se praticava no mercado, e também o caso de juros por mês quando o imóvel está atrasado. Então, o comprador que tem o imóvel atrasado e não tem o interesse da rescisão, ele pode executar esse contrato para ter acesso a uma multa mensal. Então, você imagine se a incorporadora em atraso tem que pagar essa multa todos os meses para todos os compradores. A gente não pode imaginar que esse artigo vem para beneficiar a incorporadora. Então, acho errôneo nós mencionarmos que a lei prejudica o comprador. Não, acredito que a lei traz previsões para ambas as partes no sentido de equilibrar as questões e principalmente voltar a aquecer o setor imobiliário, que precisava de um combustível para começar o ano de 2019. A terceira pergunta é: a busca pelas compras vai diminuir? Eu acredito que não, sinceramente. Essa pergunta se repete muito, principalmente pelos jornalistas, por 2 motivos. Primeiro, o brasileiro tem o sonho da casa própria. Eu não acredito que o 25% ou 50% de retenção vai impedir o brasileiro de tomar a decisão de comprar o seu imóvel. E a segunda questão é que ninguém compra o imóvel pensando na rescisão ou em desistir desse contrato. Não acho que os compradores passarão a pesar na balança a questão da devolução dos valores e as perdas no momento de assinar ou adquirir um imóvel. Então não vai diminuir a compra e a busca pela aquisição desses imóveis no mercado. E a quarta e última pergunta é se eu acredito que vai diminuir os processos de distrato. A resposta é também não. A lei deixou muitas brechas, principalmente com relação a consumidor e investidor, e eu acredito que as discussões vão continuar. Naturalmente, por conta de uma economia melhor, de uma política melhor, o distrato ele vai diminuir, com certeza. Mas isso independe da legislação que foi aprovada. Isso é natural e a gente já perceberia no mercado. A questão é que, por ter brechas, essa lei vai permitir discussões no judiciário. E a gente já vê alguns desembargadores comentando sobre as faltas e falhas que deixaram de ser observadas pelo Congresso. Então, a gente pode imaginar um comprador, consumidor, pai de família que eventualmente perdeu o seu emprego e quer rescindir o contrato, mas terá acesso a esse valor só lá no final, na liberação do habite-se, porque o imóvel tem patrimônio de afetação. Será mesmo que o judiciário vai permitir que um consumidor passe por esse momento difícil na trajetória, na vida, sem receber os valores que podem fazer diferença no dia a dia dessa família? Eu acho pouco difícil. Lógico que é uma história, uma ideia que eu estou imaginando, mas que aconteceu muito na época da crise,
Muitos perderam seus empregos e passaram por dificuldades. E a lei, a princípio, deveria chegar para tampar esse buraco. E eu não acredito que isso aconteceu. Ela não faz distinção de investidor para comprador. E a realidade é só uma. O comprador consumidor que perdeu o seu emprego, ele vai querer o distrato da mesma forma, porque ele não tem condição de continuar com o pagamento mensal. Vai ter que distratar. Independentemente de quanto seja devolvido, não tem outra hipótese para esse comprador. O comprador investidor também está no lucro. Não conheço outro investimento em imóveis que você desiste e tem 50% do que já foi pago devidamente corrigido de volta. Então o distrato, a gente ainda vai ouvir falar dele com toda certeza, mas eu quero acreditar que ambas as partes, comprador e incorporador, estarão mais abertos para negociações, para que a gente possa sim evitar o judiciário e ter essa resolução extrajudicialmente. Eu espero que as dúvidas tenham sido sanadas e eu volto assim que forem levantadas novas questões.